Nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 3, do versículo 23 ao 25. Vamos aqui nos colocar de pé, nós os presentes no templo, e vamos ler esse texto maravilhoso da Santa Palavra de Deus. Diz assim o texto: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Oremos ao nosso Deus. Pai, exalta Cristo, fala o nosso coração, abençoa a nossa vida, nos edifica, que essa mensagem, Senhor, renove o nosso ser, ó Pai, que ela encha-nos de fé em Ti, e que ela nos deixe tranquilos por recordarmos mais uma vez qual é a situação que temos diante da Tua presença. Fala conosco, Deus, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos e querida irmã. Queridos, Jesus disse lá no final de Mateus capítulo 13, que um bom escriba é aquele que retira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Ele diz que um bom intérprete das Escrituras é aquele que no seu acervo trabalha coisas novas e coisas velhas. E essa semana lá em casa, buscando no computador alguns arquivos antigos, eu achei uma exegese que eu fiz para o reverendo Augusto Nicodemos, no primeiro semestre do ano 2000. Eu fui aluno da penúltima turma na qual o reverendo Augusto lecionou no JMC, e a nossa turma era de exegese de Romanos. Era uma classe bem puxada, nós fazíamos provinha de grego toda semana. E eu achei a minha exegese e comecei a estudá-la. Não vou dizer para você a nota que eu tirei, mas graças a Deus foi uma nota muito boa, para a glória e para a honra do nome do Senhor. E aí então eu comecei a olhar aquela exegese, e aí eu escrevi um texto depois de olhar aquela exegese, analisando toda a teologia. E a exegese que o reverendo nos pedia naquela época era a exegese em Romanos, capítulo de número 3, dos versículos 23 ao 25. E ao então buscar esse texto e garimpar de novo sobre ele, eu quero convidar você a aprender comigo sobre a bênção da justificação. A bênção da justificação. Todo ser humano é culpado diante de Deus. E ninguém pode comparecer diante do tribunal de Deus confiado em sua própria justiça ou em seus próprios méritos. É por isso que nós precisamos entender essa doutrina maravilhosa da justificação pela graça, mediante a fé. E aqui o texto nos apresenta então nessa noite a bênção da justificação. E a primeira verdade, queridos amigos e irmãos, que o texto nos apresenta, ele nos revela a necessidade da justificação. Ao nos apresentar a bênção da justificação, o apóstolo Paulo nos apresenta a necessidade da justificação. Ele resume tudo o que escreveu até aqui, de Romanos, capítulo 1, versículo 1, até Romanos 3, 23, em Romanos 3, 23. Vejamos o que ele diz no versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este versículo sozinho é um resumo de Romanos 1 a 3. Ele diz que gentios, que gregos, que judeus, que pessoas do mundo inteiro, que religiosos, que não religiosos, todos são pecadores. O texto nos apresenta a necessidade da justificação. E ele começa dizendo, pois todos pecaram. Mas uma pergunta que você precisa levantar é a seguinte: o homem peca porque é pecador ou é pecador porque peca? Repito a pergunta: o homem peca porque é pecador ou é pecador porque peca? Querido amigo e irmão, você precisa entender que lá no início dos tempos, Deus fez um pacto com Adão, que na teologia reformada nós chamamos pacto de obras, que se Adão obedecesse plenamente ao Senhor, a sua descendência não seria uma descendência pecaminosa, mas seria uma descendência abençoada.
No pacto das obras, Adão só tinha que obedecer ao Senhor. Ele não era pecador, ele foi criado santo, justo e bom à imagem de Deus, numa imagem perfeita do Senhor. Mas havia nele a possibilidade de pecar. Então Adão e Eva preferiram ouvir a voz do diabo e quiseram ser como Deus e comeram do fruto que o Senhor proibira e eles se tornaram pecadores. Então quando Adão come do fruto e peca contra Deus, então o seu pecado é imputado sobre todos nós, a sua descendência. Mas não somente imputado, agora o pecado faz parte da nossa natureza pecaminosa. O que a teologia chama de pecado original é a nossa natureza pecaminosa, porque o nosso primeiro pai pecou, ele era nosso representante diante de Deus, ele falhou contra Deus, então a maldição do pecado caiu sobre todos nós. Então todos nós já nascemos pecadores, nós pecamos porque somos pecadores. Mas a outra consequência é clara. Nós também não só temos o pecado de Adão, mas por causa dessa natureza pecaminosa, então desde pequenos, o que nós mais fazemos com naturalidade é pecar. Então nós somos pecadores porque nascemos pecadores, mas porque pecamos também somos pecadores. O homem é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Ele peca porque é pecador, mas também é pecador porque peca. Nós temos em nossa vida o pecado original e o pecado atual. Ah, querido irmão, querida irmã, nós somos tremendamente miseráveis em nós mesmos, pois não podemos por nós mesmos agradar a Deus e nos aproximarmos dEle e fazermos a sua vontade. E Paulo trabalha isso com tanta clareza no versículo 23, que ele diz, pois todos pecaram, e aqui diz o texto, e carecem da glória de Deus. Uma outra maneira de traduzir essa palavra carecem no grego seria assim, pois todos pecaram e estão necessitados da glória de Deus. Que glória de Deus é essa do texto? É a imagem de Deus no homem. E aí Agostinho nos ajuda, amados irmãos, a entender muito bem esse texto. Porque Adão foi criado perfeito, meu querido amigo irmão, mas com a possibilidade de pecar. E ele preferiu ouvir a Satanás do que ouvir a Deus, ouvir o seu próprio coração do que ouvir ao Senhor, depois que Satanás lhe fez uma sugestão ruim. E ele caiu em pecado. E aí então, a partir daí, todos os seus descendentes nascem pecadores. Tem o pecado original, a natureza pecaminosa. E aí agora então o homem não pode deixar de pecar. Antes da queda, a imagem do homem, de Deus do homem, era uma imagem perfeita. Depois da queda, esta imagem se tornou uma imagem caída. E é isso que Paulo está dizendo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na nossa vida não se manifesta a imagem gloriosa e perfeita de Deus, que havia em Adão. Então Santo Agostinho, ao explicar todas as Escrituras, nos ensina que quando alguém crê em Cristo Jesus e é perdoado de seus pecados, e agora recebe uma nova natureza dentro de si, ele agora é nova criatura e o Espírito Santo habita dentro dele. E ainda há um velho homem lutando, mas agora o que define a sua vida é o seguinte, eu posso não pecar. Você já está debaixo da graça, como Paulo vai dizer neste Evangelho de Romanos, e não debaixo da lei. Ele vai dizer que o pecado já não tem domínio sobre você, que você pode considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Agora o pecado na vida daquele que quem crê em Cristo não é mais uma regra, é um acidente. É claro que é um acidente que acontece muitas vezes para que você se humilhe e dependa do Senhor, mas você não é mais escravo do pecado. Então, antes da queda, a imagem de Deus do homem era perfeita e o seu estado era posso pecar. Depois da queda, é uma imagem quebrada, é uma imagem destruída e o seu estado é não posso deixar de pecar. E agora, então, depois da restauração da salvação em Cristo Jesus, é uma imagem restaurada. E agora ele pode dizer, posso não pecar. Agora o pecado é acidente. No final, quando o Senhor vier em glória e transformar o nosso corpo na imagem da sua glória, então o nosso estado, querido amigo e irmão, vai ser, não posso mais pecar.
e a imagem de Deus será plena na sua vida. Então você será pleno da glória de Deus. Você não vai carecer mais da glória de Deus. Você terá a imagem perfeita, sem possibilidade alguma de pecar. Louvado seja Deus! Ao nos apresentar um versículo tão pequeno, argumentos teológicos tão poderosos, o apóstolo Paulo nos mostra que nós necessitamos de justificação. Você é pecador e a imagem gloriosa de Deus não se manifesta plenamente em você. É por isso que você que ainda não tem Cristo sente um vazio na alma. É por isso que você corre atrás da felicidade e não consegue encontrá-la. Porque dentro do seu peito há um vazio do tamanho de Deus. E a sua vida não está plena da glória do Senhor. A imagem de Deus no ser humano sem Cristo é uma imagem quebrada. É como uma vidraça que levou uma pedrada, que por si mesma não pode ser restaurada. Mas, querido amigo e irmão, se você crê em Cristo Jesus, então essa imagem vai ser restaurada e você então não será mais escravo do pecado. E na eternidade você terá a plena imagem de Deus manifesta em sua vida, uma imagem glorificada. Você não carecerá mais da glória de Deus. O texto nos apresenta a necessidade da justificação. Todo homem é pecador. Todo homem precisa ter os seus pecados perdoados. Todo homem precisa ser reconciliado com Deus. É por isso que no capítulo 4 de Romanos, Paulo cita a oração de Davi no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E Davi, no seu testemunho, conta que ele ficou mais ou menos 1 ano tentando esconder o seu pecado de adultério e assassinato. Ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos em meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi caiu numa depressão profunda, mas ele disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, confessei-te o meu pecado, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Você necessita de perdão, você necessita de reconciliação, você necessita de justificação. O texto nos apresenta a bênção da justificação e, em primeiro lugar, ele nos revela a necessidade de justificação. Todo homem é culpado no tribunal de Deus. E se ele não tiver um justificador, se ele não tiver um mediador, ele será condenado eternamente a viver debaixo da ira de Deus. Todo ser humano necessita de justificação. Ah, que Deus tenha misericórdia de você, que Ele te dê a fé em Jesus, que Ele te dê a bênção da justificação. O Senhor continua a nos apresentar a bênção da justificação. Em primeiro lugar, Ele nos revelou a necessidade da justificação. Em segundo lugar, Ele nos revela a declaração de justificação. Diz aqui o versículo de número 24: sendo justificados gratuitamente. Preste atenção, sendo justificados. Esse verbo com respeito aos crentes está na voz passiva. E isso significa que não existe nada que eu e você possamos fazer para sermos declarados justos no tribunal de Deus. Isso significa então que essa é uma atitude soberana de Deus, sendo justificados. É Deus quem soberanamente resolveu salvar seu povo. Se você crê em Cristo Jesus, é porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, que Ele está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí diz no versículo 4: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ó bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Paulo fala da primeira bênção: Ele te escolheu
antes da fundação do mundo, soberanamente, para você ser santo e irrepreensível perante Ele. E porque te amou, te predestinou para Ele, para te adotar como filho, por causa de Jesus Cristo, segundo a sua própria boa vontade. Se você crê em Jesus, não foi porque você escolheu o Senhor, foi porque Ele soberanamente te escolheu. Aqui o texto nos apresenta que essa declaração de justificação, ela é soberana. É uma declaração de justificação que vem de Deus. É por isso que Jesus, em João 15,16, disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu. Se você é declarado justo no tribunal de Deus, isso não depende de você, não depende da sua capacidade, não depende da sua inteligência, não depende da sua habilidade, depende única e exclusivamente de uma decisão soberana de Deus. Te digo mais, você por si mesmo jamais escolheria o Senhor. Você por si mesmo escolheria viver em pecado, escolheria viver longe de Deus, escolheria ser o Senhor da sua vida. Deus tem que atuar soberanamente, escolher você antes da fundação do mundo, mandar Jesus para morrer no seu lugar, colocar a nova natureza no seu coração, fazer com que você nasça de novo, te dar o dom da fé e selar você com o Espírito Santo. Se Deus não fizer isso, você não pode alcançar a bênção da justificação. É isso que o texto está dizendo. O texto começa mostrando a necessidade da justificação. Em segundo lugar, a declaração da justificação. Ela é uma declaração soberana, que é feita por Deus no seu próprio tribunal. É Deus soberanamente quem resolve salvar você. Por isso, se você foi salvo, louve o Senhor por sua maravilhosa bondade, por seu soberano amor. Porque se você serve ao Senhor, foi porque Ele soberanamente resolveu te dar o seu favor. Você precisa de justificação. E essa declaração de justiça vem de um Deus soberano, que amou o seu povo, mandou Cristo Jesus para morrer na cruz, para pagar os seus pecados. Mas o texto da palavra de Deus continua a falar conosco sobre a bênção da justificação. Em primeiro lugar, ele nos apresentou a necessidade da justificação. Em segundo lugar, ele nos apresentou a declaração da justificação. Mas em terceiro lugar, ele nos apresenta a fonte da justificação. O versículo diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Se foi uma decisão soberana de Deus, não foi por nada que você fez. E aqui Paulo então diz que é algo gratuito, gratuitamente. É algo que Deus faz de graça. É um presente que Deus te dá. E Ele faz isso por quê? Porque Ele ama manifestar a sua glória. Ele te dá de graça. Graça é o favor imerecido de Deus, irmãos. Graça é o atributo de Deus por meio do qual Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Graça, querido amigo e irmão, como diz um teólogo brasileiro, é o veículo da glória de Deus. É por meio da graça de Deus que nós recebemos de graça a salvação em Jesus. É por meio da graça de Deus que nós recebemos a regeneração, o novo nascimento em nosso coração. É por meio da graça de Deus que Deus nos declara justos no seu tribunal. É por meio da graça de Deus, do seu amor, da sua amabilidade, do seu coração paternal para conosco, que nós recebemos a salvação. É por isso que Paulo diz em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se você foi salvo, foi porque Deus te escolheu na eternidade e resolveu te dar o maior de todos os presentes, a bênção da salvação. Querido amigo, louvado seja o nome do Senhor. Se você é salvo, você recebeu o maior de todos os presentes. Você recebeu a vida eterna. Você recebeu o selo do Espírito Santo. Você foi declarado justo no tribunal de Deus. Você foi adotado como filho. Os seus pecados foram perdoados. Você está limpo diante do tribunal de Deus. E você agora é amigo de Deus e tem um relacionamento vivo e pessoal com Ele. É por isso que eu gosto daquele hino maravilhoso de John Newton, que foi um mercador de escravos.
e um pecador devasso, convertido sobrenaturalmente pelo Senhor, depois de uma grande tempestade, se tornou um dos grandes pastores da Inglaterra no século XVIII, final do século XVIII, e ele compôs aquele hino maravilhoso que diz: sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Fui cego, mas agora vejo. Perdido, Ele me achou. Deus quer derramar a sua graça sobre a tua vida. Deus quer te dar de graça o perdão de pecados. Deus, pela sua graça, quer te salvar em Cristo Jesus. Nunca ninguém te amou como Deus Pai, que deu Filho na cruz em teu lugar. Nunca ninguém te amou como Deus Filho, que te substituiu naquela cruz. Nunca ninguém te amou como o Espírito Santo, que traz de graça essa salvação maravilhosa para o seu peito e para o seu coração. Deus pode justificar você, porque Ele é gracioso, Ele é perdoador, Ele é bondoso, Ele é um Deus amoroso. Louve a Deus por sua graça. A bênção da justificação tem sua fonte na graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que a graça, se não houvesse graça, talvez eu mesmo já estaria no inferno. Mas louvado seja Deus por sua grande salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto que nós lemos é extremamente pequeno, mas tem uma profunda mensagem teológica para nós. Ele nos apresenta a bênção da justificação. Paulo nos revelou em primeiro lugar a necessidade da justificação. Em segundo lugar, ele nos apresentou a declaração da justificação. Em terceiro lugar, ele nos mostrou a fonte da justificação. Mas em quarto lugar, ele nos mostra o fundamento da justificação. Por que Deus resolveu derramar essa graça sobre nós? Não seria Ele injusto de dar de graça a salvação para pecadores? Qual é o fundamento da justificação? Paulo aqui usa dois conceitos maravilhosos. Os conceitos de redenção e propiciação. Ele diz no versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Dois conceitos. O fundamento da justificação está na redenção e na propiciação. Redenção literalmente é o preço pago pela libertação de um escravo. Por que Jesus pode dar graça a você, Mateus? Por que Jesus pode dar graça ao Léo? Por que Jesus pode dar graça ao Gabriel, a Lu e a mim? Por quê? Porque Ele pagou os nossos pecados na cruz. Redenção significa literalmente o preço pago pela libertação de um escravo. Antigamente, quando alguém queria libertar um escravo, ainda que ele custasse muito caro, aquele homem tomava todo o dinheiro e comprava aquele escravo, e quando ele era comprado, então ele recebia uma carta de alforria dizendo que ele era livre, ele não era mais escravo. Jesus cancelou na cruz com sua morte todo escrito de dívida que era contra nós. Com a sua morte, Ele pagou o preço da nossa libertação. Nós tínhamos uma dívida eterna com Deus. Nós não poderíamos pagar. Cristo naquela cruz, quando grita: Deus meu, por que me desamparaste? Pagou a minha dívida eterna. O que eu merecia sofrer na cruz, Ele sofreu no meu lugar. Redenção é o preço pago pela libertação de um escravo. Mas o outro conceito do texto é propiciação. O texto diz que Ele nos deu de graça a salvação mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs do seu sangue, o sangue que foi derramado como propiciação. Pastor, o que é propiciação? Será um palavrão? Não, meu irmão. No Antigo Testamento, quando a arca foi feita, acima da arca havia uma tampa retangular chamada propiciatória.
E nas tampas da arca havia então 2 querubins com asas tocando, uma de um lado e outra do outro, as asas deles se tocavam. E ali em cima da arca, aquele lugar era considerado o lugar onde estava a presença de Deus no Antigo Testamento. E aquele lugar se chamava propiciatório, ali estava a presença de Deus. E o sacerdote só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E ele entrava no mesmo dia para fazer propiciação pelos seus próprios pecados de manhã e à tarde pelo povo de Deus. Então ele entrava ali para não ser fulminado pela justiça de Deus e morrer e ficar lá dentro. Amarravam uma corda nele e havia borlas em suas vestes. Então quando ele ali entrava, ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. Aquele lugar era o lugar da presença de Deus. E quando ele aspergia o sangue do cordeiro assassinado, que simbolizava Jesus, significava que a ira de Deus tinha sido desviada dele, e que a ira de Deus tinha sido desviada do seu povo. Então, quando Cristo morre, todos esses sacrifícios do Antigo Testamento acabam. E o texto diz então que ele é o sacrifício que desvia a ira de Deus. O seu sangue é o sacrifício que desvia a ira de Deus. É como, Mateus, se o Senhor viesse como um grande guerreiro contra você, gritando, pronto para te matar, e Cristo entra no meio. E a lança que tinha que ser fincada em você é fincada nele. A ira de Deus foi desviada de você e caiu sobre Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que grandioso amor, irmão. Alguém recebeu a ira que eu merecia pagar, mas que eu jamais poderia suportar. Cristo me amou, deu sua vida em meu lugar, só para me poder salvar, só para com Ele me reconciliar. Fazendo assim, demonstrou-me o seu amar. Por isso a Ele, minha vida, eu quero dedicar. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca ninguém te amou como Jesus te ama. Ele recebeu a ira de Deus no seu lugar. Valorize esse grande amor. Bendiga a Deus por tão grande perdão. Jesus te deu o fundamento da justificação, pagou o preço pela sua liberdade, desviou a ira de Deus que deveria cair sobre você. Ela caiu sobre ele. Obrigado, Senhor, por essa bênção tão maravilhosa da justificação. Glórias sejam dadas ao Senhor, hoje, amanhã e para sempre. Louvado seja Deus. Você já viu que bênção maravilhosa você tem? Você, se creu em Cristo, não deve nada do tribunal de Deus. O texto nos apresenta a bênção da justificação. Ele nos apresentou a necessidade da justificação, a declaração de justificação, a fonte da justificação, que é a graça, o fundamento da justificação, que é a redenção e a propiciação. Mas, em último lugar, nessa noite, o nosso texto nos apresenta o instrumento da justificação. Em último lugar, o texto nos apresenta o instrumento da justificação. Diz assim o texto da palavra de Deus: a quem Deus propôs do seu sangue como propiciação mediante a fé. A quem Deus propôs do seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, da sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus perdoou todos os seus pecados quando você de fato crê que Jesus Cristo é o seu Redentor, o seu propiciador, aquele que de graça demonstrou para contigo o seu grande amor. O instrumento da justificação é a fé. Quando você olha para essa obra maravilhosa de Cristo Jesus e reconhece que você é naturalmente pecador, miserável, destituído da glória de Deus, e vê que Deus soberanamente resolve declarar-te justo no tribunal dele, então você observa que tudo isso é dado a você porque Deus é amoroso e é Deus de graça. Mas alguém tinha que pagar a dívida e Cristo então pagou, dando-te a tua redenção, e recebeu a propiciação, e Ele é a propiciação de
desviou a ira de Deus de você. E agora então como é que você recebe tudo isso na sua vida? Mediante a fé. É quando você crê que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É quando você crê nele como seu mediador, como seu redentor, como seu propiciador, como seu único Senhor e Salvador. Como aquele que deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Quando você reconhece que é pecador, se arrepende dos pecados e diz: Deus, eu confio minha vida a Jesus. Eu creio que Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus homem. Eu creio que Ele deu a vida na cruz para me salvar. Eu confio no seu sacrifício e na sua ressurreição e me entrego totalmente a Ele. E quero que Ele venha morar no meu coração. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. Eu creio nele como meu único Senhor e Salvador. Quando você crê em Jesus assim, então Deus no seu tribunal, e estou dizendo aqui uma ilustração para você entender, Ele toma o seu martelo e diz: eu te declaro justo, eu te declaro inocente, pela fé no meu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Quando isso acontece, você não tem mais dívida alguma. Todo o saldo devedor da sua conta é tirado. E mais do que isso, todo o saldo da justiça de Cristo é colocado ali na sua conta. E esse saldo é infinito, você nunca mais poderá gastá-lo. Você se torna inocente diante de Deus. E quando crê em Cristo Jesus, você é filho amado. E a sua posição nunca mais será mudada no tribunal de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus não vai levar em conta os pecados anteriormente cometidos, porque você creu em Cristo Jesus como o seu substituto. Tal como todos os filhos de Adão receberam a consequência da sua atitude como seu representante federal, representante no pacto, Cristo é representante de todos aqueles que nele creem. E quando então ele paga a dívida na cruz e recebe a ira de Deus, ele paga a dívida de todos aqueles que nele creem, de todos os seus descendentes espirituais. É por isso que ele é apresentado nessa carta de Romanos, em 1 Coríntios, como o segundo Adão, que obedeceu perfeitamente a Deus e pagou a nossa dívida. E agora então reatou o nosso relacionamento com Deus e nos deu uma nova comunhão com o Pai e nos dá a possibilidade de viver em paz com Deus, sendo perdoados, nos dá a vida eterna e nos dá a certeza de que um dia nós nos encontraremos com Ele, no lugar onde não haverá pecado, não haverá luto, não haverá dor, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá morte, não haverá pandemia. Se você crê em Cristo Jesus, você é declarado justo pelo próprio Deus. Você está justificado pela graça, mediante a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ao olhar para esse texto, em qual dos estados você se encontra? Você é pecador. Você necessita da glória de Deus. Você precisa de ser justificado. Você reconhece que não é por sua própria causa que você já será justificado, é por decisão soberana de Deus. Você reconhece que isso vai ser uma graça, um presente que você não merece, é gratuitamente, é de graça, pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Você entende que essa salvação que está recebendo custou o preço mais caro do universo. Cristo pagou a sua dívida, aquele que não tinha pecado, o eterno Filho de Deus deu a vida em seu lugar, desviou a ira de Deus de sobre você, pagou a sua dívida. E agora então que você crê nele, você recebe de graça a justificação. E depois disso, então, depois de ter sido regenerado e ter crido, agora você é selado pelo Espírito Santo, se torna habitação de Deus e vai começar a crescer num processo de santificação até ser plenamente moldado à imagem do Senhor no dia final. Creia em Jesus Cristo e você será justificado. Creia em Jesus Cristo e você começará uma nova jornada em sua vida. Creia em Jesus Cristo e considere-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Creia em Jesus Cristo e você começará a crescer em santificação. Creia em Jesus Cristo e você se encontrará com o Senhor no dia final, na glória. Que Deus te dê a bênção
da justificação. Creia em Jesus e saiba que Deus dirá a seu respeito: eu te declaro inocente, eu te declaro justo, pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Que Deus te dê a bênção da justificação, em nome de Jesus. Amém.